Olá, eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos falar sobre os gráficos do MRU. Bom, então a gente já tinha falado sobre o movimento retilíneo uniforme e a gente tinha visto basicamente duas relações nesse tipo de movimento. A primeira era uma relação da posição que dizia que a posição era dada por uma posição inicial mais VT. Essa era a função horária do movimento uniforme, né, do MRU. E a gente tinha visto que a velocidade nesse tipo de movimento é constante. Então essas são as duas relações que nós temos e nós vamos ver como é que fica o gráfico dessas duas relações. Nesse caso aqui, o nosso gráfico vai ser da posição por tempo. E aqui vai ser da velocidade por tempo. Só que a gente sabe que a velocidade é constante. Constante no quê? Constante no tempo. Ou seja, conforme passa o tempo, a velocidade não varia. Então a gente vai ver como que fica os gráficos dessa função. Então, num primeiro momento, a gente tem aqui a nossa função horária da posição e o gráfico S por T, tá? Aqui apenas os eixos, a gente representa a posição no eixo Y e o tempo no eixo X. Quando a velocidade é maior do que zero, esse gráfico ele dá uma linha reta assim. Por que esse gráfico dá uma linha reta? Porque ele é uma função do primeiro grau. Como que eu sei que é do primeiro grau? Porque não tem nenhum t ao quadrado aqui, senão seria do segundo grau. Se tivesse t ao cubo, seria do terceiro grau e assim por diante. Vocês veem esse tipo de coisa lá em matemática, tá bom? E um gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma linha reta, tá? E aqui, como a nossa variável é o tempo, o termo que acompanha o tempo que vai definir se essa curva aqui vai ser ascendente, ou seja, vai aumentar aqui, ou se ela vai ser descendente, se ela vai diminuir, tá bom? Então, quando esse termo é positivo, ela sobe e quando ele é negativo, ela desce, tá bom? Só que antes da gente analisar o caso com a velocidade negativa, vamos analisar o seguinte aqui. Você tem que essa reta aqui, e se você analisar aqui, ó, ela forma um triângulo, tá bom? E esse triângulo possui um ângulo θ. Se você pegar esses dois lados aqui desse triângulo, olha, esse eixo aqui é o eixo da posição. Então, nesse triângulo aqui, é como se você tivesse começado nessa posição e vindo até aqui e terminado nessa posição. Então, este ponto aqui é a tua posição inicial e este ponto aqui é a tua posição final. Portanto, essa diferença aqui é o teu ΔS. E essa diferença aqui, como esse eixo é o eixo do tempo, se você fizer a mesma análise, você vai ver que esse daqui é o teu tempo inicial, esse daqui é o teu tempo final, e esta diferença é o teu ΔS. Opa, é o teu ΔT, tá bom? Tua variação no tempo. Agora, neste triângulo, em relação a esse ângulo aqui, o teu ΔS é cateto oposto e o teu ΔT é cateto adjacente. Que relação que a gente tem entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Muito bem, é a tangente. A tangente do nosso θ, desse ângulo aqui, é cateto oposto, ou ΔS, dividido pelo cateto adjacente, ou ΔT, tá? Porém, ΔS por ΔT, a gente já viu que é a velocidade, né? Então, quando você tem um gráfico do MRU, a tua velocidade você calcula pela tangente desse ângulo. E por que é importante saber disso? Porque às vezes o exercício, ele te dá esse gráfico, ele te dá o ângulo,
tá bom? E em exercício de vestibular, como a gente não pode usar calculadora, na maioria dos casos, eles vão dar algum daqueles ângulos notáveis, de 30, 45 ou 60 graus, né? Que você pode montar aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente. Então, só para resumir aqui, num gráfico do MRU, velocidade é tangente do ângulo θ. Tranquilo? Já no caso aqui da velocidade negativa, a lógica é a mesma, só que como eu falei, essa reta vai ser aqui para baixo. E veja bem, se você fizer a mesma análise de antes, você vai ter um triângulo aqui, certo? E esse triângulo tem um ângulo θ aqui também. Se eu calcular a tangente do θ, vai ser também igual ao ΔS por ΔT. Mas isso é a minha velocidade, tá bom? O meu ΔS nesse caso está aqui e o meu ΔT está aqui. O ΔS nesse caso, repare que esse ponto é o meu S0, que foi aqui que eu comecei. E este ponto é o meu S. Então, reparem que o valor do S é menor do que o valor do S0. Então, nesse caso, o meu ΔS vai ser negativo. No caso anterior, o ΔS era positivo e por isso que a velocidade dava positiva. Como aqui meu ΔS é negativo, a velocidade dá negativa. Tranquilo? Então, aqui é a mesma coisa que antes. Independente da velocidade ser positiva ou negativa, você tem que a velocidade é dada pela tangente do ângulo da inclinação dessa reta. Então, só para vocês poderem comparar aqui os dois casos, então, para a velocidade positiva, você tem uma reta para cima, digamos assim, e para a velocidade negativa você tem essa reta aqui indo para baixo, tranquilo? Mas nos dois casos, velocidade é igual a tangente do ângulo da inclinação dessa reta. E agora, para a gente terminar a nossa aula, a gente tem o gráfico da velocidade, né? Mesma coisa, velocidade no eixo Y, tempo no eixo X, só que agora a nossa velocidade é constante, ou seja, ela não varia no tempo. Isso significa que ela é uma linha reta aqui paralela ao eixo X, ao eixo do tempo, no caso, né? Por quê? Porque ela sempre vai ter o mesmo valor. O valor dela pode passar o tempo que for, não muda, tá bom? E quando a tua velocidade é positiva, essa reta vai estar para cima do teu eixo X aqui. E quando ela é negativa, ela vai estar aqui para baixo, tá bom? No caso da velocidade positiva, a gente tem um nome para isso, que é um movimento progressivo. E para a velocidade negativa, o nome que a gente dá é movimento retrógrado, tá bom? Também é bem comum, às vezes, o exercício pedir para você classificar o tipo de movimento. Então, às vezes, ele te dá ali um exercício em que a velocidade é positiva ou negativa, e ele pede para você classificar o movimento. Como é que você vai classificar? Como progressivo ou retrógrado, dependendo do sinal da tua velocidade. Quando a gente chegar no movimento uniformemente variado, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar, além da velocidade, a gente vai ter a aceleração. E aí, quando a aceleração é positiva ou negativa, também a gente vai ter uma classificação com outros nomes, obviamente. E nesse caso, você vai classificar como, dependendo do sinal da aceleração e da velocidade, tá bom? Então, é bem importante você saber essa questão de progressivo e retrógrado. Só que aqui tem um detalhe. Repare que se você pegar aqui, ó, eu vou fazer aqui só no caso positivo, mas o caso negativo é a mesma coisa. Se você pegar esta parte aqui,
essa parte aqui é o quê? É a tua velocidade, né? Porque aqui é o valor da velocidade, então independente de onde você estiver, esse daqui vai ser o valor da tua velocidade. Se você considerar, né, o movimento começando aqui e terminando aqui, você tem aqui o teu T0, ou tempo inicial, e aqui o teu tempo final. Então, esta diferença aqui é o teu ΔT. Agora, veja bem, isso daqui é um quadrado, né? Ou pode ser um retângulo, dependendo dos valores aqui. Se você pega um quadrado ou um retângulo e faz base vezes altura, isso daí é o que na matemática, lá em geometria? Isso daqui é a área, né? Então, a área é base vezes altura. Então, a altura é V e a base aqui é ΔT. Só que vamos lembrar lá da nossa fórmula da velocidade média. Velocidade média é ΔS por ΔT. Passando esse ΔT para lá, eu fico com ΔS, que é igual a velocidade vezes ΔT. Então, V vezes ΔT é igual a ΔS, né? Daqui, ó, dessa parte aqui que a gente tira isso. Então, num gráfico de velocidade por tempo do MRU, tá bom? A área é igual ao teu ΔS. É importante vocês lembrarem que todas essas relações que a gente está falando aqui são válidas para o movimento retilíneo uniforme, ou para o MRU, né? Elas não são válidas caso você tenha aceleração no teu sistema, porque aí a tua velocidade vai variar, o teu gráfico não vai ser mais desse jeito, o teu gráfico da posição não vai ser do jeito que a gente viu, então as relações não vão ser as mesmas. A velocidade você não calcula por essa fórmula aqui, no caso do MRUV, tá bom? Então não achem que essa fórmula aqui se aplica em qualquer caso. Ela se aplica quando a aceleração do sistema é zero, tá bom? Quando a tua velocidade é constante, beleza?